Oi, gente, andei sumidinha aqui, realmente. Porque vídeo pro YouTube precisa ser feito com uma constância, eu sei, mas eu não consigo ter essa constância. E ao mesmo tempo, eu não consigo manter vídeos muito grandes, porque dá um trabalhinho, né, de parar pra fazer. Mas hoje eu estou aqui. Fiz um roteiro, tá? Eu fiz um mini roteiro. E hoje eu vou conversar com vocês sobre inseguranças profundas com atrasos na graduação. Por quê? Gente, coloquei até a mão aqui para dar um impacto. Porque desde que eu entrei na faculdade, eu tinha tudo muito planejado na minha mente sobre o tempo que eu ia terminar, com que idade eu ia formar, quando eu ia começar a conseguir dar plantão e começar realmente a fazer grana com isso, né? Eu faço medicina na UFRJ, pra quem não sabe. E tem um vídeo da Nathalie Neri que ela fala sobre medos profundos e inseguranças com o final da graduação, né? Que ela demorou um tempo também para sair da faculdade. Ela fez ciências sociais em uma federal também. E ela ficou 10 anos para conseguir colar o grau. Mas conseguiu, graças a Deus, conseguiu colar o grau. E nesse vídeo da Nathalie, que eu ouço como se fosse assim um podcast, ela fala muitas coisas sobre a dificuldade que ela tinha de sentar para finalizar o TCC dela com calma, como isso gerava sentimento de ansiedade nela e como a graduação também foi um ambiente violento para ela muitas vezes, como ela começou a fazer vídeo no YouTube depois de experiências desagradáveis com professores de iniciação científica e tudo mais. Ela fala isso em um podcast, porque eu acompanho ela há bastante tempo. E eu me identifico, sabe, com alguma dessas falas, algumas dessas constatações de como a graduação pode ser um ambiente muito delicado pra gente que vem de um contexto de periferia, pra gente que vem de um contexto de racialização também, para pessoas pretas, né, pessoas pardas, indígenas, enfim. E como todas essas questões repercutem no nosso andamento na graduação, né? Questão econômica, questão racial, porque é um ambiente racista, né? Enfim, voltando ao ponto principal. Vou explicar aqui. Eu tava ouvindo uma música do BK esses dias, e o nome da música é Carta Aberta, que é do álbum Ícaros. E essa música foi como se fosse um bálsamo de cura pro meu coração, porque ele fala algo assim, cuspindo fogo, eu ainda tenho gás, avisa que foi só pra pegar impulso os meus passos pra trás. E eu me identifico tanto com isso, porque o semestre que passou, eu tive... Semestre que passou não, no ano passado, nesse semestre do ano passado, eu tive que refazer uma matéria, enfim. Só que eu não estava bem emocionalmente, psicologicamente. E eu acabei trancando essa disciplina, porque eu realmente não estava bem. E naquele momento, eu me senti extremamente corajosa de ter trancado para voltar, retornar em um momento quando eu realmente estivesse bem para estudar de forma adequada, de forma proveitosa a disciplina, só que ao mesmo tempo eu me senti como se fosse uma pessoa fraca, sabe? Por precisar desse tempo, por precisar desse escape, assim, daquele ambiente, porque o hospital universitário começou a me fazer muito mal. E eu conversei isso em terapia, eu conversei isso com a minha família, isso foi uma decisão conversada, né? E a minha família disse até que depois de eu ter trancado, depois de eu ter feito de forma mais paulatina, eu parecia mais feliz, realmente. Porque semestre passado eu fiz psiquiatria, eu fiz pediatria, enfim, eu fiz umas eletivas. E foi, assim, bem interessante, porque
eu peguei matérias que eu queria fazer, né? Muito embora ainda estivesse devendo a outra matéria, peguei matérias que eu realmente queria fazer. Eu saí do contexto de hospital universitário e eu me senti tão plena, eu me senti tão bem. Eu amava andar pela PV, eu amava a Praia Vermelha, eu ia pegar o ônibus, passava pela mureta da Urca e tudo era lindo, tudo era incrível. Eu gostava da matéria, o ambiente era agradável, os professores eram formidáveis. Então foi muito importante para mim. Só que para isso eu realmente acabei dando uma atrasada a mais, porque eu deveria ter pegado, né, a matéria e concluído. Enfim, eu acabei não concluindo a matéria e fiquei devendo, tô voltando agora para fazer. E essa música do BK realmente me tocou e eu falei, caramba, eu me sinto muito assim, sabe? Porque a gente que vem de um contexto de família mais pobre, enfim, a gente geralmente tem um senso de responsabilidade muito grande. Então, a gente sempre pensa, caramba, eu deveria estar fazendo na pressa, eu deveria estar agindo para poder trabalhar logo e poder agilizar as coisas. Só que ao mesmo tempo, ninguém chega numa final de corrida estando ferido. Então, às vezes, a gente precisa realmente dar uma pausa, estabelecer o nosso limite e entender que naquele momento a gente precisa se cuidar da nossa saúde emocional, cuidar da nossa saúde mental, né? Cuidar da nossa vida espiritual. Todas essas coisas são extremamente importantes para a gente conseguir se manter emocionalmente e psicologicamente bem nesse espaço, né? E perceber isso foi demorado, sabe? Porque a comparação e a competitividade dentro da medicina é algo assim fora do comum. Eu lembro que às vezes eu encontrava com pessoas que perguntavam o que eu estava fazendo, aí eu falava, eu tô fazendo um estágio na atenção primária, sei lá, fazendo matéria tal e tal, mas tô indo com mais calma, não peguei todas as matérias do período, tô tentando respeitar o meu tempo. E as pessoas ficavam, nossa, mas por que isso? Ai, mas nossa, por que você tá atrasando assim? Ai, que nossa, que triste, ai, tadinha. E isso me incomodava muito, porque tem um texto da Patrícia Hill Collins que fala sobre o poder da autodefinição. E esse texto mudou muito a minha perspectiva de me enxergar como uma pessoa resiliente, como uma pessoa que compreende o meu tempo, como uma mulher negra, sou uma mulher negra que é forte, sabe? Não no sentido do estereótipo da mulher negra forte, mas de uma pessoa que eu não abandonei a graduação, sabe? Eu continuei na graduação, mesmo fazendo aos poucos, e eu não consigo entender porque dentro da medicina, ou dentro de graduação em geral, as pessoas geralmente têm um tabu muito grande com quem faz mais devagar, ou com quem tranca disciplinas, por questão de saúde mental, ou por questão de precisar trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E as pessoas ficam incomodadas com isso, sendo que a vida não é delas, sabe? E eu acho isso muito curioso. Aí eu lembro que às vezes eu falava que eu tava fazendo menos coisa, aí sempre tinha alguém pra reforçar, reforçar de certa forma. Calma. Que eles... Enfim, sempre tinha alguém pra reforçar que eles estavam fazendo muitas coisas. E, porque eu tô na emergência, eu tô no CTI, eu tô não sei o que, eu não tô mais não sei onde, tô fazendo muita coisa. E eu, que bom, sabe? Que bom por você. Fico feliz, mas eu tô indo com mais calma, fazendo aos poucos, estudando e tal. E me cuidando também. E mesmo assim as pessoas reforçavam o quanto elas estavam fazendo muitas coisas, meio que de uma forma de juízo de valor, para tentar se equiparar ou para tentar parecer melhor do que a outra pessoa que está fazendo menos coisa. Eu não sei, eu acho essa dinâmica muito estranha, mas é algo muito comum na faculdade de medicina. Então, assim, se você é uma pessoa que está no vestibular, que quer entrar na medicina, se prepara, porque a cultura da comparação e da humilhação, muitas vezes também, é algo que acontece, sabe? Então, eu ficava assim,
E tem uma música dos Racionais que tem... Eu esqueci o nome agora. Mas que tem uma frase que é 27 anos contrariando as estatísticas, né? O Mano Brown fala na música. E eu me sinto há 24 anos contrariando as estatísticas, porque só de eu ter entrado na faculdade de medicina é algo tão significativo pro contexto de onde eu vim. E também, para além disso, ter me mantido, sabe? Dentro desse espaço, ter encontrado formas de encontrar autoestima, de encontrar percepções novas de que eu sou capaz, de que eu posso estar ali. E de que, mesmo que eu faça mais devagar, isso não é um demérito, porque o mais importante é você sair da graduação. Eu atrasei, assim, significativamente a minha graduação. E é muito doido quando eu penso que eu entrei com 19 anos na faculdade. Eu me considero, né, nova. Eu acho que eu entrei nova na graduação. E eu não esperava um ambiente tão hostil. Eu entrei esperando um ambiente mais acolhedor. Não assim, vai me carregar no colo, né? Não nesse nível, mas eu não esperava que o ódio fosse ser tão gratuito a minha existência naquele espaço. Né, por parte da instituição, por parte dos professores, existe muito racismo dentro da faculdade de medicina. E assim, eu realmente não sabia que era dessa forma. E quando eu precisei dar pausa pelo bem da minha saúde mental, eu pensei muito nisso, em como é importante a gente contrariar as estatísticas. Porque, para quem não sabe, tem um livro chamado Seja Homem, do JJ Bola, que o Emicida, o rapper, fez um prefácio. E nesse prefácio ele vai destrinchando como a população negra é muito fragilizada emocionalmente devido exatamente à questão do racismo e como nos índices de autoextermínio a população negra, principalmente homens negros, estão no topo desses índices. E como isso está relacionado à saúde mental de forma muito, muito, muito evidente. E eu pensei, quando eu precisei dar uma pausa, eu pensei muito na importância de não ser parte de um índice negativo de adoecimento mental, de não ser parte de mais uma estatística. Porque quando a violência atravessa a população negra, muitas vezes ela atravessa na forma física, né? Mas muitas vezes ela também atravessa na forma psíquica. E essa violência, quando a gente está em espaços majoritariamente embranquecidos, é algo muito evidente, assim. Neuza Santos já falava disso. E como a gente lida com isso, sabe? Enfim, muitas coisas. Esses dias também eu vi esses dias, né? Eu vi também uma notícia da Unicef falando sobre como no Brasil jovens negros têm mais chances de serem mortos de forma violenta. E eu fiquei muito pensativa sobre isso, né? Sobre como a nossa população, ela de fato está em um contexto de vulnerabilização muito grande, em um contexto de falta de oportunidades muito grande. E, ao mesmo tempo, eu vejo como eu tô num lugar de certa forma, uma oportunidade, de certa forma, um privilégio de estar dentro de uma faculdade de medicina, porque a maioria das pessoas negras não estão dentro das universidades, infelizmente, porque as universidades ainda são um ambiente muito branco e muito elitista.
para além disso, eu tava ouvindo também um álbum da Zezé Mota que tem esse título, Frágil Força. E eu me identifiquei tanto com esse título porque eu acredito muito que expor as nossas vulnerabilidades, não demais, mas expor de forma a inspirar e motivar outras pessoas, também é um ato de coragem, de força, é um ato de resistência, de reivindicação da nossa humanidade, porque a gente, como pessoas negras, a gente também precisa compreender que a gente pode ser frágil em muitos momentos. E que isso não significa que nos falta força, pelo contrário. Muitas vezes, reconhecer a nossa fragilidade, precisar dar um tempo, precisar dar uma pausa, significa uma profunda força. E é isso, sabe? As inseguranças com atrasos de graduação, elas vêm, a comparação muitas vezes também vem, mas que isso não seja definidor da nossa existência, a ponto da gente achar que, se não aconteceu no tempo que eu queria, porque não era pra ser, ou porque eu não sou boa o suficiente pra isso. Não, mas que realmente cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem sua realidade, sabe? Nem todo mundo se preocupa com questões financeiras, nem todo mundo se preocupa em ter que pegar horas e horas de condução pra ir pra faculdade. E é isso, sabe? Cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa tem os poréns da sua trajetória. E é isso. Retornei. Falei. Quem chegou até aqui no final, deixa um comentário, deixa um like. Se ninguém chegou até o final, é porque eu falei demais. Mas é isso. Beijo, gente.